Olha, falando em vontade do jogador, parece que Flamengo e Paquetá estão se aproximando mais. O Paquetá quer jogar no Flamengo, já falou para a galera do West Ham que quer jogar no Flamengo. O Flamengo já acertou com o Paquetá. Não Agora sou foi. o Guardiola, calma. Para não falar em cima de você. Não sou o Guardiola nem Tostão, mas sou fã do Paquetá. Que a partir de agora, sempre que comentar sobre o Paquetá, direi: quem sou eu se, não apenas por ordem alfabética, mas também por ordem de importância, Arnaldo Ribeiro, Pepe Guardiola e Tostão gostam do jogador? Então, em menos de um ano, a gente saltou da contratação mais cara do futebol brasileiro de 25 milhões para 40 em menos de um ano. Mas ele não vai jogar do time do Diniz, do time do Tite, nem do time do Dorival, nem do Ancelotti. Ele vai jogar no Flamengo do Felipe Luiz, é outra história. Gerson ou Paquetá? Eu sou fã. Salve, salve, nação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Separei um corte aqui do programa Posse de Bola, falando aqui do Paquetá, né? Paquetá e Flamengo. Vamos ver o que eles vão falar. Hoje o Mauro César está no programa. Vamos ver o que o Mauro vai falar aqui dessa contratação. E, na sua opinião, vale a pena ou não vale a pena contratar o Paquetá? Deixa aqui nos comentários. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Olha, falando em vontade do jogador, parece que Flamengo e Paquetá estão se aproximando mais. O Paquetá quer jogar no Flamengo, já falou para a galera do West Ham que quer jogar no Flamengo. O Flamengo já acertou com o Paquetá. Agora, a questão, Mauro, se eu estou correto, é quando? Se o Paquetá vem agora, se o Paquetá é contratado, mas é emprestado para o West Ham para terminar a temporada. E aí a pergunta que eu faço para você é: por que o Flamengo tem pressa? Ou se tem pressa? Por que o Flamengo quer agora? Não pode esperar um pouquinho mais? Porque os ingleses querem receber o dinheiro. Eles querem receber o dinheiro para contratar um zagueiro. O West Ham sofreu gol em todos os jogos da temporada. Tem lá, obviamente, problemas defensivos, quer contratar um jogador, então ele quer vender, que ele pode ter grana para contratar um ou dois jogadores, pelo menos um jogador para o sistema defensivo, e ficaria com o Paquetá emprestado. E o Flamengo, se vai pagar agora, ele quer agora. Vou começar a pagar agora, né? Não vai ser à vista isso aí, evidentemente, vai ser parcelado, como acontece em praticamente todas as negociações de jogadores. Esse é o ponto. Mas ainda falta ajuste com relação ao montante, quanto vai ser. Uns falam em 35 milhões, podendo chegar a 40, talvez seja um pouco mais. Isso também não está totalmente definido. Ainda deve ter um pouco de conversa aí. A janela na Inglaterra fecha dia 2, ou seja, eles só podem contratar até 2 de fevereiro, e no Brasil dia 3. Então, os times brasileiros podem contratar lá de fora até 3 de março. Né? 2 de fevereiro lá, 3 de março no Brasil. Vai acabar, acho que, acontecendo a negociação. A questão é quando, mas ainda depende de algumas conversas, alguns ajustes. E acho que é natural que o time queira contar com o jogador até o meio do ano. Mas aí é aquela coisa, tudo bem, então eu espero o meio do ano, eu te pago no meio do ano. Não, quero vender agora, você me empresta o jogador, que eu faço caixa, compro um outro jogador para o meu elenco e fico com esse cara aí até o final da temporada. Isso aí o Flamengo ainda não aceitou. Mas acho que esses detalhes podem ser ajustados e vão acabar sendo ajustados porque o jogador quer, porque quer ir embora. Então acho que vai acabar acontecendo essa negociação. E acho também que ele, prioritariamente, tem que cumprir o contrato dele e, não havendo acordo, jogar pelo West Ham e tentar ajudar o time a sair do rebaixamento, que está muito difícil. Queria perguntar para o Mauro, você acha que ele vale tudo isso? Por esse preço todo, Mauro? O mercado é esse, né, Trajano? Esse jogador teve proposta na época em que estourou aquela história lá das apostas, na casa dos 80 milhões de libras. Né? Não foram 60, foram 80. Do Pepe Guardiola. Que era a ida para o City, possível, né? Para o City, isso. Aí, evidentemente, com aquele risco de punição seríssimo que ele correu, o negócio não avançou. Então, os valores são loucos, né? Os valores são loucos, é uma loucura. O Vitor Roque custou 25, o Samuel Lino perto disso, né? E ele é um jogador da seleção brasileira e que joga num time da Premier League, né? Titular de um time da Premier League. É um time que está muito mal hoje, mas ganhou a Conference League agora em 2023, por exemplo, né? É um time tradicional. E você vê, por exemplo, o Igor Thiago, lá, o atacante que foi contratado pelo Brentford, né? Que está bem, mas é um time que ficou 74 anos fora da primeira divisão. Está lá em boa campanha. Esse cara custou 33 milhões de euros, pagos ao Bruges.
Ninguém sabia que ele era do Brasil até outro dia. Saiu aqui do Cruzeiro por 1.300.000. Aí foi para a Bulgária, jogou no Ludogorets, dali foi por 11 milhões para o Bruges, custou 33. Aí, então, os números na Inglaterra, você sabe disso, são muito altos. Quem quer brincar nesse mercado vai ter que pagar um valor bem elevado. É caro pra caramba, né? Agora, aquela coisa, se o Flamengo tem o dinheiro para pagar, contrate. Agora, é claro que o jogador que vem com uma etiqueta de preço do pescoço, ele vai ser muito cobrado. As pessoas vão ter a expectativa de que ele seja um jogador que faça uma diferença muito grande. Tirando a questão do preço, para mim é indiscutível o nível da contratação, né? É uma contratação bem pesada. Pois é, Mauro. E acho que se ele for contratado, acho que ele joga no lugar do Carrascal. Vira ali o ponta pela direita, o armador pela direita, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson e como foi o Carrascal hoje, né? Eu acho que ali é a posição mais provável para ele jogar. Embora possa jogar no lugar do Arrascaeta se preciso, pode jogar como segundo volante também. Ele jogou no Flamengo até de falso 9, fazendo até gol com o Rueda em 2017. É um jogador versátil, 28 anos, caro, porque é um jogador que você está tentando buscar no mercado inglês, é caro, isso é inevitável, mas é um jogador que eleva muito o nível do elenco. Gozado, eu acho que é caro porque eu não vejo nele todas essas qualidades. Agora, humildemente me recolho à minha insignificância, porque o Pepe Guardiola quis pagar o que o Manchester City estava disposto. E o Tostão é outro fã de Paquetá. Diante da opinião do Tostão e do Guardiola, quem sou eu para achar que o Paquetá não é isso tudo? Vou te dar outra celebridade do esporte que adora o Paquetá. Arnaldo Ribeiro. Vamos lá. Ainda tá com cabelo molhado de ontem no Morumbi, né? Tá de cabelo ainda molhado, que coisa. Mas liga o áudio, faz favor, o seu som. Tá sem som, ligue o áudio. Arnaldo. Não Agora sou foi. o Guardiola, calma. Para não falar em cima de você. Não sou o Guardiola nem Tostão, mas sou fã do Paquetá. Ontem discuti arduamente com Walter Casagrande Júnior e Júlio Gomes sobre o Paquetá. Eu acho o contrário, eu acho o Paquetá um jogador subestimado. Eu acho que o Paquetá, primeiro de tudo, ele leva aquele carimbo comum no Brasil de jogadores que fracassaram em Copas. Então ele tem o mesmo carimbo do Rafinha e de outros, Marquinhos, até Alisson, jogadores indiscutíveis na Europa, mas que o brasileiro olha com certo... E também, claro que ele carrega a questão das apostas e tal, assim como o Bruno Henrique carregou por aqui, mesmo que ele tenha sido absolvido lá. O Paquetá, o Mauro falou da versatilidade dele, que eu acho que é a principal característica, mas uma característica muito importante num futebol carente de talentos como o brasileiro hoje, grandes talentos, ele faz gol. Um jogador de meio campo que faz gol, ele tem a média de gols dele na seleção é maior que a do Vinícius Júnior, por exemplo. É maior que a do Rodrigo, é maior que a do Rafinha. Então ele é um jogador importante. Ele é um bom jogador e ele é um jogador, e além de tudo, é um colosso físico no futebol atual. Por isso que o Guardiola gosta dele, porque ele faz tudo. Dança muito bem, inclusive, Então, né? Tem a dancinha dele, ele é bom de dança. Bom de dança. Dança também, dança bem, né? Dança bem também. Da turma do Neymar, tem isso. Mas assim, ele seria uma contratação, para mim, espetacular para o Flamengo. Tem essa situação. Eu também acho que a gente poucas vezes coloca na balança, quando tem um tipo de negociação dessa, o clube ao qual ele pertence. Acho que seria, e acho que ele forçar a barra a essa altura, com o time dele lutando contra o rebaixamento, eu acho que é uma sacanagem contra o time dele. Mas a gente sabe que quando o jogador brasileiro começa a fazer isso, é um fenômeno brasileiro isso, né? É muito comum no Brasil. Eu vou fazer uma Entre os provocação. jogadores brasileiros. Vou fazer uma provocação. Como o Gerson fez. Posso fazer. Não, é o seguinte, ele não é nascido lá, mas vive lá há muitos anos. Um jogador que eu admirei muito quando jogou em vários clubes brasileiros, porque ganhou o passe livre. Foi o primeiro jogador a obter o passe livre. Afonsinho. Jogou no Santos, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, onde começou, inclusive. Ele, se não me engano, ele é de Jaú, uma cidade próxima a Jaú. É Jaú.
mas vive em Paquetá há muitos anos. Para mim, o grande ídolo do futebol da ilha de Paquetá, da queridíssima ilha, é o Afonsinho, não o Lucas Paquetá. E eu É uma quero provocação. acrescentar que a partir de agora, sempre que comentar sobre o Paquetá, direi: quem sou eu se, não apenas por ordem alfabética, mas também por ordem de importância, Arnaldo Ribeiro, Pepe Guardiola e Tostão gostam do jogador? Exato. O Danilo, sobre essa história do Paquetá e o valor do Paquetá, o Mauro falou assim, bom, é o cara da Premier League, você vai ter que pagar uma grana, e se vale ou não vale. A questão que eu coloco é que a gente não está acostumado com, ou não está percebendo ainda, que o Flamengo, ele não está no mercado brasileiro. Ele está operando em outro lugar, com a grana que ele tem. Então ele paga 40 Ele milhões tem pelo dinheiro Paquetá. para isso, né? A gente... Acho que não é não só ter dinheiro. É o que o Não, Mauro falou. mas ele Quer navega brincar, em outros mares. Navega em outros mares. nesse Mas, lugar, então você vai Tirone, gastar dinheiro. Tirone, nesse particular, eu saúdo o Clube de Regatas do Flamengo. Porque a minha vida inteira eu não me conformei e não me conformo até hoje que um dia o clube de maior torcida do Brasil vendeu seu maior ídolo para um clube italiano cuja população, a de Udine, cabia no Maracanã à época. Sim. Dizer, não é possível. E o Flamengo chegou no estágio o Flamengo, de ele quem opera tem em a outro- torcida opera em que outro tem. lugar. Então eles Isso. falam, é muito Ótimo. caro. Meu Deus, o Paquetá Maravilha. é muito caro. Não. É isso. O City não comprou o Grealish, não comprou outros caras, entendeu? Não, legal seria se todos os times pudessem fazer esse movimento do Flamengo e Todos eventualmente deveriam. pudessem porque negar tem as mercado, propostas que porque vêm tem também. mercado Aí para eu isso. não duvido, Tem aí eu não acredito. Não, Mas essa é uma outra assim, história. no atual momento que a gente está, é muito difícil imaginar que isso vai acontecer, mas é legal ver o Flamengo poder fazer isso. Eu, particularmente, acho 40 muito, mas eu sou sempre da tese o seguinte: pode pagar, tá em dia, boa sorte. Faça o que você acha que tem que fazer. Quanto custou o e deu Vitor certo. Roque? Então, é isso que eu ia até falar. Não deu nem um ano que o Vitor Roque chegou. Foram 25 milhões de euros. Era o jogador mais Era o caro. jogador mais caro. Ele já foi ultrapassado pelo Gerson, que virou 35, e pode ser potencialmente agora pelo Paquetá, que pode ser bater 40. Então, em menos de um ano, a gente saltou da contratação mais cara do futebol brasileiro de 25 milhões para 40 em menos de um ano. Euros. Né? Apesar que o Tirando um Samuel- jogador o do Samuel Barcelona, Lino- do West Ham. Samuel Lino também custou 25, não foi? 25, aí teve o Flamengo colocou no balancete, né, que teve um imposto, comissão, não sei o que lá, deu 30 e alguma coisa. Que o Flamengo ele tem essa prática de colocar no balancete. O Palmeiras, por exemplo, certamente o 25 é clube para clube, mas certamente o Palmeiras também gastou mais do que o 25 com comissão, imposto, essas coisas, mas o Flamengo divulgou, acho que é 31, se eu não me engano. Então, assim, a gente está saltando realmente de valores e... Curiosamente, no ano passado, dos 25, era o time, o Palmeiras, que fez a sua maior janela da história, depois de ter vendido um jovem atrás do outro. O Cruzeiro, que tem um dono e que tem um saco sem fundo, assim, não precisa se preocupar com dinheiro de forma alguma. Pelo contrário, para ele, 35 milhões é troco, perto do que ele fatura no supermercado dele. E agora o Flamengo, que tem ali 2 bilhões, com o presidente falando que pode gastar 1 bilhão em contratação. Legal seria se todos os times tivessem. Imagina se o Corinthians organizado, ele estaria hoje fazendo negociações no nível do Flamengo. Mas, também, Danilo, não só o Corinthians. O São Paulo, o Vasco, o Palmeiras está, né? Tem torcida suficiente para fazer deles potências econômicas. Sim. Não faz porque tem os Casares, os Melos, os Eurico Miranda, essa gente. Não, lá mesmo no Flamengo, numa época, gente que vivia do clube, né? E que, enfim, vampirizava os clubes. Eu não tenho dúvida que é a questão da gestão. E para mim o Paquetá, para arredondar, ele vale o 40 justamente, aliás, ele é cobrado por 40, né, justamente pela versatilidade. Porque assim, você não dá nota 10, ele não é um meia nota 10, ele não é um ponta direita nota 10, ele não é um volante nota 10, mas ele é tudo 6,5, 7 em todas as posições, sabe? Então você pensa num jogador desse que pode jogar em todas as posições, como disse o Mauro, até de falso 9 ele já jogou, acaba ficando muito caro, acaba atraindo o Guardiola. Você quer que eu acrescente você também? Quer dizer, não. Eu não estou Estou cada vez mais sozinho nessa seleta lista. Não, mas tem um outro detalhe em relação ao Flamengo. O Flamengo contratou o zagueiro mais caro do futebol brasileiro. Também. O Vitão. É verdade. Você vê que... É verdade. E estava disposto a pagar o Caio Jorge o que queria pagar. Oi, fala.
Não, só uma informação. Não vai ser o time principal contra Volta Redonda, não, tá? A ideia é o Sub-20. Ah, não é? Ah, desculpa. Ele faz muito bem. É possível que jogue o Sub-20 ou algo próximo do Sub-20 contra o Vasco. E faz muito bem. O que se fala é na volta do time principal. O time principal Na não seria o time Supercopa. titular, mas o time principal contra o Fluminense ou contra o São Paulo no Brasileiro. Tá? Essa é a tendência. Então, contra o Volta Redonda vai ser o Sub-20. Pode ser que isso mude contra o Vasco na quarta-feira. Mas o time principal, com toda certeza, só contra o São Paulo. E acho que contra o Fluminense é muito provável que já é bem próximo da estreia do Campeonato Brasileiro. Depois tem a Supercopa, que é muito menos importante do que ganhar do São Paulo no Morumbi na estreia do Campeonato Brasileiro. Por que eles não assumem que eles estão treinando para jogar com o Corinthians em Brasília? Porque eles não estão treinando para jogar com o Corinthians, estão treinando para jogar para ganhar o Brasileiro, a Libertadores e a porra toda, como diz o tal do BAP lá. Aliás, Mauro, você falou que o jogo contra o Corinthians ele é mais importante que a estreia do Brasileiro? Você entende assim? Não, contrário. Ah, bom, Contrário tá. de ganhar o Brasileiro. Contrário. Começar pontuando, Por porque isso que eu você vai ter perguntei, duas rodadas. eu me espantei. Tem Não, duas claro. rodadas na Copa do Mundo. Duas rodadas do Brasileiro que vão acontecer já com os desfalques da Copa do Mundo. Então, acho que os times que brigam pelo título têm que tentar arrancar vitórias. É legal, a Supercopa é legal e tal, mas eu acho que o jogo contra o São Paulo, primeira rodada, estreia fora de casa, é muito importante. Agora, um detalhe para pensar, assim, quando a gente fala que o Paquetá custa 40 milhões e é caro, obviamente é caro, eu acho que é uma questão de política de cada clube. Embora tenha, na história recente do Palmeiras, o Vitor Roque, o Palmeiras ele investe, né, 700 milhões. Se você pegar aí, vou pegar um grupo de jogadores que vão custar 42, 43 milhões. Mikael, Kelvin, M. Martínez, Facundo e Sousa. Esses caras juntos aí deram uns 40 e poucos milhões, 42, 43 milhões. Você pode investir em 4, 5 jogadores assim, ou trazer um cara como o Paquetá, que eu acho que é muito marcado por conta dessa questão da seleção brasileira. Tá? Mas ele não vai jogar do time do Diniz, do time do Tite, nem do time do Dorival, nem do Ancelotti. Ele vai jogar no Flamengo do Felipe Luiz, é outra história. Ou seja, com regularidade, com conjunto, um time montado, né? E não vai jogar em seleção. Quem se destaca em seleção brasileira já nos últimos anos? Muito difícil alguém se destacar. Um ou outro consegue um brilhareco aqui ou ali. Porque a seleção brasileira vem mal, não é de hoje. Então, acho que fica muito uma imagem de muitas pessoas que só veem o jogo da seleção e que não acompanham o jogador com atenção, para entender o que ele pode ser capaz de apresentar, o que ele é capaz de apresentar jogando no time. E ele não vai jogar a Premier League, vai jogar no futebol sul-americano, que não tem o mesmo nível da Premier League. Então, assim, para mim é muito, muito claro isso. Eu acho que muitas opiniões negativas até, na minha opinião, demonstram um certo desconhecimento do que ele faz no seu clube e uma ideia muito contaminada pelos jogos da seleção, onde é raro você encontrar um jogador que você possa falar, nossa, esse cara joga muito bem nessa seleção brasileira. Há algum tempo isso acontece. Com o Dorival, com o Diniz, então, era quase impossível, né? Agora, com o Ancelotti, a tendência é melhorar. A nossa enquete, Trajano, como você acha que tá? Eu sei que você cornetou e tal, mas a enquete tá aí e muita gente votando. A alternativa C. Perfeito, 52%. Outro mostra que a enquete é de uma obviedade total. Pronto. Menos equilibrado, Você levanta a bola 26%. pra Você apanhar. levantou a Você bola, parece, eu voltei. parece 22. mulher de malandro. Não, gosta de mas apanhar. as outras alternativas estão equilibradas, 22% e 26%. Para mais equilibrado, 22% e menos equilibrado. Dito isso, Pois não. Gerson ou Paquetá? Gerson, pra mim, disparado. Dispara, não. Só uma curiosidade. Eu sou fã do Peraí, não, só um minutinho. Eu sou fã do Gerson. O Arnaldo que está naquele Vamos naquela esclarecer. lista de notáveis do Sim, esporte, tá. discorda. Sim, pois é. Vamos Eu sou fã esclarecer. do Gerson. Os dois têm a mesma idade, 28 anos. Eu acho que sim. Os dois Mais têm a ou mesma. menos. É. Não, mais tem ou o pai menos. do Gerson, Eu acho que né? os dois têm Esqueçam disso. 28. Só para como ponto de partida. Então, o Gerson é outro na lista aí do que o Mauro fez referência. Né? Também na seleção não aconteceu nada, porque também acho que não tiveram paciência com ele. Mas o que o Gerson fez pelo Flamengo o coloca, para mim, 2 degraus acima do Paquetá. 2 degraus. Mas é aquilo que o Mauro falou. É o que a gente vê mais. Fazer mais pelo Flamengo é mais fácil do que fazer mais no futebol europeu. O Gerson não fez nada no futebol europeu, fora um brilhaleco no Olympique de Marseille. E o Gerson Mas isso não faz Mas gol. é que o Gerson não é filho do seu O Marcão. Paquetá faz O Gerson não, o Paquetá. Paquetá faz gol. Paquetá faz gol. Gol vale bastante. Gol vale bastante. A dificuldade do Gerson em fazer gol é impressionante. E na seleção brasileira, não é que o Gerson não foi bem aproveitado. Ninguém conseguiu encaixar ele no time. E o Paquetá foi titular de todos os técnicos da seleção brasileira, praticamente.
Eu acho que não tem comparação entre jogador e um e o outro. Tá bem, vai. Eu acabou. gosto do Gerson Não também. Coloca tá, no não chat tá mais aqui. aqui. Gosto do Gerson, Não, mas eu virei um tem paquetista. comparação. A partir de agora, sou um paquetista. Acabou. Perdi. Foi convencido? Votem Estou no chat. convencido. né? Coloquem no chat aí o que vocês acham. Diga lá, O Mauro. Gerson é 3 meses e pouquinho mais velho que o Paquetá. Tá? Os dois são de 97. O Gerson faz 29 em maio, o Paquetá faz 29 em agosto. Tá? Um detalhe, o Gerson jogou no Flamengo de 2019 para cá. O Paquetá jogou no Flamengo até 2018, né? Ele, Vinícius Júnior, né? É bem diferente. A virada é 19. Se o Paquetá tivesse jogado no time do Jesus e tudo, a história dele do Flamengo seria muito diferente também. Mas Verdade. quem você acha mais jogador, Mauro? Paquetá disparado. Olha só. Disparado. O também. Gerson joga pra cacete, hein? O Gerson joga pra cacete, mas o Paquetá disparado é mais jogador que ele. Sem dúvida Também, eu alguma. também acho. É o que eu tenho assim, dito desde o começo assim. do programa. Fala, Essa é não. muito O bom. Paquetá Pronto. está entre os 15 principais jogadores brasileiros. Meu Ele já está Deus. na Copa. Antes do Ancelotti ele já estava, agora ele já está de novo. O Gerson ainda, agora talvez voltando ao futebol brasileiro no Cruzeiro, vai disputar uma vaga entre os 26 e ele tem vários concorrentes. O Paquetá não tem discussão para nenhum técnico. O Gerson tem um Ele é mais combo- completo que o Gerson. O Gerson tem o combo pai do Gerson, né? Vem junto. Também. Não, mas o Gerson Mas acho que isso não não estou nem é. falando para... Não, eu acho que o Gerson não está na lista de. Eu acho que o Paquetá, sim, é verdade. Todo mundo convoca o Paquetá. Desde que eu me entendo por gente, Eu, por exemplo. nas últimas seleções brasileiras, do Diniz, Ele só ficou fora durante a investigação da aposta. aí ele ficou fora na época do Fernando Diniz, inclusive, né? Depois voltou a ser convocado. Foi convocado até pelo Ramon, certamente. Vocês lembram do Ramon? Sim. Grande sucesso à frente das seleções brasileiras. Nossa, mãe. Fala aí, Danilo. Eu fico com o Paquetá também. Eu acho até que o Paquetá na seleção, o melhor momento dele quando ele conseguiu fazer a dupla com o Neymar. Ele teve um bom momento na seleção brasileira. Foi ali na época que ele mais jogou. Entre os dois eu fico com o Paquetá também, embora eu ache o Gerson bom, mas para mim o Gerson tem a gestão de carreira muito mal feita. A gente vai falar do Palmeiras. Última Fala. coisa. Diga. Juro. Última defesa do Paquetá. Desculpa. O Tite acabou com o Paquetá e com todos os outros jogadores da seleção brasileira na Copa passada para tentar enfiar a forceps sem treinar e sem adaptar o Vinícius Júnior. Foi a grande burrada do Tite. Ele foi dar uma de populista, tinha o time montado, mas o Vinícius estava começando a arrebentar, e ele, vou botar o Vinícius e vou tirar um volante. Aí o que ele fez? Puxou o Paquetá no lugar onde ele menos joga bem, lá do lado do Casemiro. E aí ele ferrou o Vinícius, o Rafinha, o Paquetá e todo mundo. Né? Então, aquela Copa, o Paquetá, o Danilo lembrou, ele vinha muito bem na questão com o Neymar revezando, às vezes jogando como centro, jogando mais à frente, onde ele rende mais. E aí o Tite, para tentar acomodar, ele acabou sacrificando os dois caras de lado, que são ótimos, Rafinha e Vinícius, até hoje são, e o Paquetá de tabela. Né? Então deu tudo errado na Copa passada. Vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras... Bom, tá aí, né, pessoal? Não vamos falar de Palmeiras, não. E aí, pra você, Gerson ou Paquetá? O que o Gerson fez no Flamengo, a gente não pode... Ninguém apaga, né? Mas aí vem o combo Marcão, né? Que o Gerson era pra estar no Flamengo até hoje, mas o pai dele, por ganância, né? Levou ele pro Zenit, agora já tá no Cruzeiro. E sabe-se lá Deus, até quando ele vai ficar no Cruzeiro, até quando chegar o ano que vem, o pai dele já fala que tem proposta, já começa aquela conversinha que tinha no Flamengo, né? E o Paquetá é como eles falaram, né? O Paquetá teve no Flamengo até 2018, né? 2019 pra cá é que o Flamengo virou o que virou, né? E se o Paquetá também tivesse nesse time, com certeza ele teria feito a história dele no Flamengo. E aí não teria essa discussão, né? Paquetá ou Gerson. E aí, mas na sua opinião, quem você preferia? O Paquetá ou o Gerson? Deixa aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.